Louvado seja Deus. Queria saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, por graça estou aqui, sempre apelando para a justiça de Cristo, que é perfeita. Não temo adentrar o Santo dos Santos, porque eu vou pelo um vivo e novo caminho. E para isso eu apelo essa noite. Queria convidar desde já os irmãos a abrirem a Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, vamos ler do versículo 1, irmãos, ao versículo 18. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou não desanimamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos escravos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Podem sentar-se. Louvado seja Deus. Irmãos, essa segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela foi escrita aproximadamente entre os anos de 55 a 56 depois de Cristo, na Macedônia. A Macedônia era uma província romana, juntamente com a província romana da Acaia, que juntas tinham terreno hoje o que conhecemos por Grécia. E ele escreveu essa carta, irmãos, com alguns propósitos. Um dos propósitos foi de encorajar uma parte da igreja que lhe era fiel. Ele também escreveu essa carta, irmão, para corrigir alguns crentes que, influenciados por falsos apóstolos, na qual ele vai chamar de obreiros
fraudulentos estavam buscando levantar a igreja contra o apostolado de Paulo. E por isso ele escreveu também para corrigir esses crentes que estavam sendo enganados e questionando a sua autoridade sobre aquela igreja. E ele também escreveu com o propósito de desmascarar esses falsos obreiros que estavam infiltrados e também para desmascarar todo aquele que se levantava contra o seu legítimo apostolado. E se eu pudesse resumir aqui em algum tema essa carta, eu resumiria nessas palavras: a glória através do sofrimento. Eu não vou me deter, irmãos, em muitas características acerca dessa carta, porque eu poderia trabalhar de inúmeras formas acerca dela, há inúmeros assuntos a serem tratados, mas eu queria pegar uma das características que o apóstolo Paulo usa nessa carta para defender o seu apostolado frente àquela igreja que o questionava acerca da sua legitimidade. Ele poderia, irmãos, apelar para várias características, como ele apelou, pelos sinais que se operavam através da vida dele, pelos milagres que se operavam através da vida dele, mas não vou me deter nessa noite nos sinais e nos prodígios que ele fazia, que era uma forma de legitimar o seu apostolado. Mas eu quero aqui focar numa das características que ele usou para defender a legitimidade do seu apostolado, e foi a disposição que ele tinha de padecer sofrimentos pelo avanço da obra de Deus. Eu acho interessante ele utilizar dessas características, porque para muitos de nós que professamos ser crentes em Cristo, nós buscamos comumente fugir do sofrimento como resultado da fidelidade ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo, pelo contrário, ele utilizou do seu currículo de sofrimento para legitimar diante dos coríntios, o seu apostolado. E nós vamos ver isso de modo mais claro no capítulo 11, a partir do versículo 22 ao versículo 23, onde, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22, onde, irmãos, aqueles irmãos que estavam sendo engodados, querendo questionar o apostolado de Paulo, por meio dos falsos apóstolos, ele vai dizer assim no versículo 22, são hebreus? Eles são hebreus, esses falsos apóstolos? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase, ou me indigne. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Vamos pular aqui para o versículo 32. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos, querendo me prender, e fui descido no cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha como é interessante. Olha, vocês sabem do meu apostolado, vocês são a carta escrita por mim, vocês são o fruto do meu apostolado, a conversão de vocês, essa igreja, é o que legitima que eu sou um apóstolo verdadeiro. Os sinais e os prodígios que me seguiam também, mas eu também quero dizer para vocês, que uma das coisas que legitima o meu apostolado para vocês, foi tudo isso que eu passei, para que vocês pudessem estar hoje aí, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, para o crente em Cristo, o sofrimento legítimo, por sermos fiéis ao Senhor e desbravadores de sua obra, é algo que deve trazer honra para nós, e não vergonha. E isso deve ser trabalhado, inclusive no nosso meio anabatista. Por quê? Porque conheço irmãos que no período da pandemia do lockdown, ficaram com medo de fazer culto campal, por ter
temor de alguém ligar para a polícia e eles serem presos. Será que os irmãos nunca leram o Atos dos Apóstolos, não? Os irmãos podem puxar o currículo do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Irmãos, eles foram presos. E não se preocupe não, meu irmão, se você for preso não. Tem uma igreja que vai orar para um anjo ir lá, fazer as portas daquela cela estremecer e você voltar a pregar como você pregava antes. Prisão nunca foi, irmão, medo para crente. Não é, irmão, errado ser preso por causa de fazer a obra do Senhor. O problema é ser preso por fazer o que é mal. Mas como o apóstolo Pedro disse, sofrer por fazer o bem, para isso vocês foram chamados. A palavra do Senhor legitima o sofrimento legítimo pela causa do Evangelho. Nós fomos chamados para padecer pelo nome de Jesus. E não podemos esquecer disso, meus irmãos. O apóstolo Paulo sabia que isso era honroso. Ele não queria saber, vixe, o apóstolo Paulo, misericórdia, puxei o boletim de ocorrência aqui, foi preso. Que é isso, Paulo, todo açoitado, levantou-se contra o Estado, seu rebelde. Olha aí agora o resultado do teu pecado, tuas costas ensanguentadas pelos açoites merecidos. Mas eu sou como o apóstolo Paulo, irmãos, e busco continuar sendo. Eu, por mais que venha ser judeu de judeu, fariseu de fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, tudo isso para mim é esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Meu irmão, não quero saber se tu foi preso, não quero saber se tu passou por isso ou aquilo pela causa do Evangelho. Eu dou glória ao Senhor pela tua vida, porque em minhas dificuldades tu não desistiu, não desfaleceu da obra do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades ou nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. O apóstolo Paulo padecer afrontas pela causa do Senhor, pela obra missionária, pela obra evangelística, era prazeroso. Não era algo que ele buscava fugir, ele corria ao encontro disso, meus irmãos. E é isso que ele utilizou como uma das características para legitimar o seu apostolado. E quem imaginaria, irmão, que para alguém defender o seu pastorado frente a uma igreja, ou defender o seu chamado como evangelista, precisaria usar dos seus sofrimentos para validar isto? Mas o apóstolo Paulo assim o fez, e sem qualquer temor. E aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Diferentemente do apóstolo Paulo, o obreiro aprovado, existem falsos obreiros. E sabe qual a característica mais notória que eu pude ver através da escritura deles? É que eles fugiam do sofrimento pela causa de Cristo. O apostolado de Paulo se mostrou aprovado quando ele se deu a continuar fazendo a obra em meio ao sofrimento. Porém, os falsos obreiros se mostraram falsos quando o sofrimento pela obra veio e eles fugiram. E o próprio Cristo diz isso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário, o falso pastor, quando vê o lobo se aproximando, corre e deixa as ovelhas entregue a ele. Corre. Olha a primeira característica: corre quando vê o lobo. Não está disposto a sofrer e a lutar com o lobo para o bem das ovelhas. E eu quero convidar os irmãos a abrirem Gálatas capítulo 6. Lá também tinha, irmãos, falsos irmãos, falsos obreiros. Gálatas 6:12. E uma das características interessantes que o apóstolo Paulo vai citar acerca deles, que eram falsos irmãos, que buscavam introduzir a lei mosaica no meio do povo de Deus, buscando desvirtuarem ele do evangelho da graça para o evangelho da lei. E olha qual a característica que o apóstolo Paulo vai dizer acerca deles. Gálatas capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Olha como é interessante. Esses são falsos irmãos. E uma das características deles, eles querem que vocês venham circuncidar-se, e eles
se submetem à circuncisão somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É diferente do apóstolo Paulo, que estava disposto a padecer afronta, eles buscavam submeter a circuncisão para não serem perseguidos. E quantos irmãos, entre nós, inclusive eu, irmãos, temos desanimado ou paralisado a obra de Deus e não seguido avante, porque nós estamos desistindo e buscando fugir das afrontas que pairam sobre todo aquele que vai fazer a obra de Deus. Nós somos, como crentes verdadeiros, obreiros aprovados, porém temos agido muitas vezes como os falsos obreiros, que buscam fugir do sofrimento pela causa de Cristo, como se fosse o esperado de nós. Mas, meus irmãos, eu lembro do que Jesus Cristo disse quando enviou os seus: eu vos envio como ovelha ao meu lobos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz, irmãos, como muitas vezes nós apelamos em nossas pregações, a cruz é sinal de sofrimento. Sofrimento pela causa de Cristo, sofrimento por sermos fiéis ao Evangelho, em meio ao mundo que está no colo de Satanás, e em meio ainda mais hoje no contexto do politicamente correto. Quantos aí têm medo de ir às praças para pregar o Evangelho, com medo de alguém lhe taxar de homofóbico ou machista, com medo do seu status quo ser humilhado, com medo de ser desonrado, com medo de ser ameaçado, com medo de ser apedrejado, de ser espancado, de o vaiarem. Mas, meus irmãos, devemos ser como o apóstolo Paulo, que disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra com fidelidade e com alegria a carreira que me foi proposta. E por que, irmãos, eu escolhi esse tema? Para que outros possam viver, é necessário morrer. Vamos voltar para 2 Coríntios e os irmãos vão entender o porquê. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. No versículo 1 vai dizer: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério era esse? Alguns podem dizer que é o ministério apostólico, como apóstolo de Cristo, mas eu estendo mais. Eu vou para o ministério, como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, onde foi dado a ele ser ministro de um novo testamento, não da letra. Todo crente é de alguma forma um ministro de um novo testamento. Foi chamado a proclamar uma nova aliança que Deus faz com a humanidade através do sangue de Jesus. Ele é o ministro da reconciliação, todo crente. E esse ministério, não me limitando aqui ao apostolado que tinha como apóstolo de Cristo, mas todos aqueles que são enviados como apóstolos da igreja, missionários, todos vocês têm esse ministério da reconciliação para proclamar. E em meio a essas afrontas, e em meio a essas perseguições, por buscar cumprir com fidelidade esse ministério, no versículo 8 o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa essa noite: sem morte não há vida. O apóstolo Paulo, quando ele diz que padeceu tudo isso que ele padeceu, ele estava dizendo que trazia no corpo as marcas de Cristo, estava trazendo no corpo a mortificação do Senhor, para que também no corpo dele mortal manifestasse a vida de Jesus. É necessário morrer, irmãos, para que possamos gerar vida. É necessário trazermos a mortificação do Senhor no corpo, para que nossa vida venha a ser produtiva. Muitas vezes questionamos por que nossas congregações não têm novas conversões. Não há vida, não há geração de vidas, porque nós individualmente não temos sido frutíferos, porque há pouca morte, há pouca mortificação do Senhor, há pouco negar-se a si mesmo, e consequentemente, muito de nós se manifesta quando muito de Jesus deveria se manifestar. Ou Jesus Cristo não ensinou que se o grão de trigo não cair, não morrer,
não frutifica? Ou por acaso o próprio Cristo não teve que provar da morte para que pudéssemos estar aqui? Por acaso o sangue dos mártires não continua ainda hoje a ser a semente da igreja? Lembremos dos nossos antepassados anabatistas, irmãos, que tem por maior característica rastro de sangue. Nunca vi uma literatura tão vasta que só fala de sangue, martírio, tortura. Sangue, martírio, tortura. Sangue, martírio, tortura. Era um povo que conhecia o que era trazer no corpo a mortificação do Senhor. E por isso viam conversões. Quando os católicos estavam à procura deles, eles não temiam, combinavam de madrugada, escondido, mas não deixavam de ir, porque sabiam que tinham almas precisando ouvir o Evangelho. Muitos deles, nesse caminho, eram pegos e morriam com o terceiro batismo, afogados. Mas por quê? Quando estavam lá para serem enforcados ou decapitados, como no livro Não Vim Trazer Paz, mas Espada, a mulher do percussionista, onde quando, não lembro agora o nome do anabatista, ele vai morrer. Ele morre de modo honroso, alegre, pregando e louvando. E aquilo ali deixa aquele povo extasiado, aquele povo não entende como é que pode, em meio ao sofrimento, próximo à morte, esse homem ainda ter força para cantar e para louvar. Aquilo ali abalava os corações, irmãos, e ele morria, a cabeça tombava, mas estava sendo gerado vida naquele momento. Sabe quando é que a igreja vai começar a ganhar almas? Quando todo mundo se dobrar diante do politicamente correto. E ainda tem uns crentes doidos para levar a pena na Praça do Ferreira pregando o Evangelho. Pode ter certeza, irmãos, que vai ter gente que vai olhar como é que eles conseguem. Como é que eles têm coragem. Eu não sei o que é isso que eles têm que ele não tem. Que eu não tenho. E é no momento, irmãos, onde Deus usa o testemunho para que vida seja gerada. Isso aqui é claro, irmãos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor. Sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Se não trazermos em nosso corpo a mortificação do Senhor, não estivermos dispostos a avançar na obra de Deus, independente das dificuldades, não vamos ver vidas sendo geradas. Louvado seja Deus. E aqui vem à minha mente uma palavra do apóstolo Paulo. Eu sinto como dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Uma mulher tem que passar pelo sofrimento do parto para gerar vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso que ele disse, eu estou como sentindo dores de parto, estou sofrendo, para que Cristo seja formado em vocês. O amor do apóstolo Paulo é tão grande pela obra missionária, irmãos, que ele não tinha a vida dele por preciosa. Disseram, pegaram a cinta de Paulo, amarraram o profeta Ágape, e diz assim será feito com aquele que é o dono dessa cinta. Aos irmãos, Paulo não vai não, Paulo. Foge, Paulo, de sofrer, Paulo, chorando. É o apóstolo Paulo, por que vocês estão chorando? Eu não só estou disposto a ser preso, como eu padecer e a morrer pela causa de Jesus. Aleluia! Irmãos, a mensagem da morte desde o começo escandalizou a igreja. Eu não lembro do acontecimento onde Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça e ao terceiro dia seja ressuscitado. Aí o apóstolo Pedro chega, vem cá Jesus, que é isso? Não precisa disso não, morrer? Olha como desde o início a mensagem da morte escandalizava a igreja. Aí ele olhou para todo mundo e disse assim para o apóstolo Pedro, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando o nosso Deus é o ventre, como dos falsos mestres, dos falsos obreiros, nós fazemos aquilo que nós queremos, buscando manter no nosso conforto, buscando manter nosso ego elevado, buscando nos manter a nossa popularidade, ser aceito pela ciência, pela academia, pelo emprego. Meu irmão, que isso tudo venha por água abaixo. Se vier corromper a nossa fidelidade ao Senhor, nós temos que estar dispostos não só a morrer, a padecer, a ser espancado, mas ser considerado a escória desse mundo, por amor a Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem da morte escandalizava a igreja desde o começo. Desde o começo, Cristo já foi tentado pelo diabo através de Pedro a fugir da cruz. Mas o autor aos Hebreus diz algo interessante acerca de Jesus. E eu quero convidá-los a abrirem em Hebreus 12, 2.
Cristo é o nosso maior exemplo. Se professamos ser cristãos, pequenos cristos, venhamos andar como ele andou. Tome todo dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O Senhor foi humilhado, foi zombado daquele que tinha a maior exaltação que qualquer um de nós, mas suportou a cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. Meu irmão, eu quero que vocês entendam algo nessa noite. Muitos de nós têm abandonado a obra evangelística, têm deixado de viajar, têm deixado de proclamar o evangelho, por causa das afrontas que se levantam, ou com medo até das afrontas se levantarem. Mas isso é um sintoma dos nossos corações, pois nesse momento demonstramos que estamos com os olhos fixos naquilo que é terreno e passageiro, quando devemos estar com os olhos fixos naquilo que é eterno, não naquilo que é transitório. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, lá no capítulo 4, no versículo 18, não atentando nem nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são transitórias. O que é que faz o apóstolo Paulo ser um homem inabalável? É porque, irmãos, ele padecia tudo isso, mas não olhando para isso, mas para a glória que estava proposta a ele lá no céu. Por isso o apóstolo Paulo, com o currículo que eu citei, pode dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos ser sinceros. Paulo chamou o que ele passou de leve e momentâneo. A gente vai chamar o que? Das nossas tribulações. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, não parecia leve e momentâneo não, correto? Mas sabe por que pareceu? Porque ele estava comparando isso aqui com aquilo lá. Quando a gente compara o peso de glória que nos está aguardando, por sermos fiéis ao Senhor, as tribulações parecem pequenas, porque o peso de glória é muito, muito, muito mais excelente, irmão. Se você parar para comparar, você vai falar, o quê? Eu fiquei parado esse tempo todo. Abre as portas aí, que eu tenho muito trabalho a fazer. E pode zombar, e pode esbofetear, e pode me xingar, porque maior é a glória, cada vez mais que cresce pela causa de Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso era motivo suficiente para o apóstolo Paulo não desistir. E se os irmãos querem mais, irmãos, para pararmos de viver uma vida desanimada, inconstante, na obra do Senhor, eu tenho uma receita aqui do Senhor Jesus Cristo para vocês e também para mim. Eu quero essa receita aqui maravilhosa e dela usufruir. Mateus capítulo 5, versículo 10, para que os irmãos não se esqueçam. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Meu irmão, está difícil, está difícil, está árduo, tu foi xingado, tu foi esbofeteado, tu foi ameaçado, onde quer que seja. Meu irmão, teu é o reino dos céus, meus irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Vocês são abençoados, bem-aventurados, alegres. Isso não é maldição não, é bênção, irmão. Parece que trocaram a mensagem do evangelho. Irmão, tu foi xingado hoje, misericórdia, não está debaixo de maldição, que é isso, mas é bênção. Ô glória. Foi xingado por causa de Cristo, glória a Deus. Foi zombado por causa de Cristo, glória a Deus. Você pode dizer, eu trago no corpo as marcas do Senhor. Exultai e alegrai-vos. Não é para desanimar não, irmão. É para se alegrar. É para exultar. É que nem João teimoso. Bate, puxando no chão e volta. Quanto mais o crente leva o pé, mais o crente é para ter força para continuar fazendo a obra, irmão. Tem que ser doido desse jeito mesmo. Como é que pode? Eu ameaçar esse crente aqui um bocado e vai descer a pé nele, ele volta aqui todo dia. É porque quanto mais tu bate, mais vontade de pregar. Isso aqui, irmão, não é um desanimador para nós, deve ser um motivador. Deve ser uma força motriz. Bateu, acendeu um foguete. Agora é que eu vou pregar mesmo. Com um homem xingado e homofóbico, por aí que eu vou pregar mesmo. Vou me ameaçar, pode ameaçar, aí que eu vou pregar mesmo. Exultai e alegrai-vos. Não esqueçam, porque é grande o vosso galardão. Quando tiver difícil as coisas, como o pastor Glauco vive dizendo, olha para cima. E uma das frases que eu mais gosto do pastor Glauco é que, irmãos, por mais que pareça que estamos na sexta-feira, o domingo vem aí, irmãos.
Glória a Deus. O peso de glória cresce, irmãos. A recompensa aumenta, irmãos. Nós dizemos, irmão, nós não temos como recompensar, mas só recompensa. Cada bofete que você leva, a recompensa vai aumentando. Não é que vamos buscar o sofrimento, mas uma coisa eu quero dizer: se você quer seguir a Cristo piamente, você padecerá perseguições. Não precisa correr atrás dela, não. Só corre atrás de Jesus, que ela corre atrás de você. Porque nós estamos no meio, irmãos, de lobos. O mundo nos odeia porque odiou o nosso Senhor primeiro. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas nós somos tirados do mundo, é por isso que o mundo nos odeia. Tu espera o que? Pregar o evangelho, todo mundo vir abraçar e te beijar? Isso foi o que fizeram com os falsos profetas. Mas com os verdadeiros profetas, irmãos, esperem trazer no corpo a mortificação do Senhor. Porque certamente, com a mortificação do Senhor, manifestando em vossos corpos mortais, a vida de Jesus também será manifesta nos vossos corpos mortais. E muito mais além disso, não só se manifestará na sua vida, mas também na vida daqueles que estão sem Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Quando você traz no corpo a mortificação do Senhor, não só vem a vida de Jesus em você, mas isso leva outras pessoas a terem vida também. Ainda hoje está valendo, irmãos, o sangue dos mártires. Mártires quer dizer testemunhas, é ainda a semente da igreja. Ainda vale para nós hoje, como era tão real na vida dos nossos irmãos anabatistas. E por isso não devemos fugir, irmãos, da morte. Não devemos fugir da mortificação do Senhor. Não seja ela motivo de desânimo para mim e para ti, mas motivo de motor propulsor, que te leva aí avante. Quanto mais pé tu leva, mais tu se levanta para fazer a obra. Venhamos deixar, irmão, todo o nosso eu por água abaixo, para que Cristo se manifeste em nós. Não venhamos deixar de viajar nas cruzadas, não venhamos deixar de fazer a obra do Senhor, porque lá não tem cama, porque lá não tem água potável, porque lá tem que tomar um banho rápido, não tem muita água. Por isso é aquilo, meu irmão, não ter sua vida por preciosa. Ter por preciosa gastar sua vida para Cristo, como o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto: eu vou me deixar gastar pelas vossas almas. E por mais que eu ame mais vocês me amem menos. Quem aqui de nós, irmãos, tem tido a autoridade, posso dizer, de que temos nos deixado gastar pelo outro? Os irmãos pensam que ser gastado é algo bom? O homem exterior se corrompe, irmão. Dói ser desgastado. Dói, irmãos, padecer com preocupações por toda a igreja. Dói, irmãos, ser zombado, ser caluniado. Ao invés de ser aplaudido aí nas praças, chamado de homofóbico e de machista. Mas nós temos que entender que nós não estamos aqui para agradar o mundo e nem a nós mesmos, mas agradar o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. As suas noites não dormidas, irmãos, por causa daqueles irmãos que estão quase para se desviar e teu coração dói, tu não consegue dormir e gasta a noite orando e jejuando. O homem sente, o homem exterior, ele se corrompe, se desgasta emocionalmente, o corpo se desgasta por causa da fome, mas tu não consegue comer, porque tu padece as dores de parto, para que aquelas almas não se desviem. Meu irmão, se preocupa nesse teu trabalho, não é vão não, irmão. Tu pode ter um homem exterior se corrompendo, tu pode padecer o que for, mas olha para o céu, há um galardão te aguardando. Tu é um homem honrado, tu é uma mulher honrada, por padecer afronta por amor a Jesus. Chega de covardia, irmãos. A igreja que vai permanecer fiel em meio às dificuldades que vai vir, é a igreja que vai subir, e é uma igreja corajosa. Eu não estou aqui com o objetivo de quebrar a cana que está para ser quebrada, ou apagar o resto da chama do pavio. Eu vim aqui para que Deus me use, para fazer com que o pavio pegue mais fogo e a cana seja restaurada. Eu vim aqui para encorajar, meu irmão, a você a não desanimar, e se desanimou, voltar ao ânimo, para ser sempre abundante na obra do Senhor.
E ser como João teimoso, desce, mas levanta. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em tudo somos atribulados, amém, mas nós não somos angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Porque se vivemos é para o Senhor, e se morremos é para o Senhor. Que possamos viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Aí me matar também é lucro. E é esse crente doido, com esse testemunho, onde vem a mortificação do Senhor nele, onde vem Cristo nele, que faz com que aquela pessoa que veja isso diga, eu quero isso também. Então vida é gerada nele. Irmãos, para que outros possam viver, irmãos, é necessário morrer. É necessário morrer. E como um pastor que eu ouvi a sua pregação dizia, porque os moráveis, irmãos, praticamente encerrando, porque os moráveis se vendiam como escravo para ganhar os escravos. Será que esses homens eram doidos, meio sem juízo? E aqui eu lembro de uma pregação de um pastor chamado Paris Ederhed, onde ele vai contar uma das cenas, onde acontece o lema dos moráveis. E vai dizer que alguns moráveis se tiram a chamada de ir para uma ilha, onde só tinha escravos. E sabia que lá nunca tinha sido pregado o evangelho, e eles souberam disso. Eles poderiam dizer, eu ir para lá, misericórdia. Eu ir para uma ilha de escravo, estou ficando nem doido. Lá não tem banco não, lá não tem lotérica não, meu irmão, misericórdia. Lá não tem nem bodega, não tem nem lugar para dormir, eu vou ficar aqui na cidade grande mesmo, eu vou me vender como escravo, para pregar para os escravos. Senhor, manda outra aí, Senhor. Eles souberam disso, irmãos, e comparam passagem só de ida. Oh, glória. E segundo a pregação do pastor Paris Ederhed, enquanto o barco ia sumindo, irmãos, em meio ao mar, os familiares ficavam, vocês são loucos, por que vocês estão fazendo isso, em prantos? Oh, glória. E se ouvia no ecoar, que o cordeiro que foi morto, receba a recompensa de seu sacrifício. Que o cordeiro que foi morto, receba a recompensa de seu sacrifício. É o lema dos morávios. Ou seja, não me importo se eu vou e não volto, mas que o cordeiro que foi morto, receba a recompensa de seu sacrifício. E eu tenho certeza, eles não voltaram, nunca mais viram seus familiares, mas eu tenho certeza, vidas lá foram geradas, porque, irmãos, para que outros possam viver, é necessário morrer, e se tem um povo que é para carregar a mensagem da cruz, é o povo anabatista. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa igreja, e eu sou calor aqui, irmãos, o povo para estar disposto a sofrer pela obra do Senhor, e você vê isso na literatura. Eu ficava imaginando, não tem outra coisa não que não morte não, na literatura desse povo não, é só martírio, é só morte, louvado seja Deus. Porque enquanto muitos estão fugindo da morte, estão se dobrando diante do Estado, vivendo a igreja César, nós vamos morrer pela espada de César, mas Cristo ainda continua sendo o nosso cabeça. Oh glória! Avante igreja, não recebeis um espírito de covardia, mas de coragem. Lembrai-vos, sois soldados e soldadas de Cristo, sofrei as aflições como bom soldado de Jesus. Aqui não é parque de diversões, como dizia W. Tozer, é um campo de batalha, meu irmão. Revista a armadura de Deus, bote uma arma e vá caçar demônio e ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! E se a nossa cabeça tombar, irmãos, nós vamos acudir a sua família. E se você for preso, vamos orar para um anjo ir lá e quebrar os grilhões e tu sair da prisão, que nem com o apóstolo Pedro. Irmãos,
irmãos, e isso, irmãos, e aquilo, meu irmão. Faça a obra de Deus. Morra. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E saiba que há um peso de glória eterna te aguardando. De vós é o reino dos céus. Para isso nós somos chamados. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. E aqui eu encerro como o apóstolo Paulo. Eu não vou falar, eu vou ler. E eu encerro. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Eu não falsifico não, meu irmão. E assim eu me recomendo a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos escravos, por amor de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias